pastora Sandra Farage, começando mais um programa com vocês que é Vida Profissional à Luz da Bíblia. Bom, gente, hoje eu tenho um tema super interessante para tá falando. São aqueles diferenciais, sabe? Aqueles diferenciais que fazem com que a gente alcance mais na nossa vida. E hoje eu estou assim começando um momento novo e com vocês uma palavra assim que realmente me deixou bem desafiada, né? Então queria dar um alô também para o pessoal que está me seguindo nas minhas redes sociais. Kátia, seja bem-vinda. Estamos começando agora, abrindo aqui meu Instagram para falar sobre vida profissional à luz da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características, sobre algumas coisas que as pessoas que se destacam, elas têm. Todos que se destacam muito, elas têm o quê? Um diferencial na vida de comportamento. O comportamento dela é diferenciado. Ela tem algumas atitudes que a fazem ver as coisas com outros olhos. Ela faz com que as coisas que parecem que são sinais de que estão dando errado, que se transforme em outras posturas. Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento de que os que a gente chama de campeões, a gente vai chamar de campeões, ele tem posturas diferentes. E a Bíblia fala de muitas pessoas que agiram assim e se destacaram e foram extremamente bem-sucedidas. Eu queria dar bom dia a todos que estão chegando, que estão começando o programa agora, Vida Profissional à Luz da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre o forjar os campeões, né? Antes de eu começar a falar, eu estava escutando a vinheta do pastor Mateus e ele falando aqui que perseguir os seus sonhos, você estabelece metas, né? Se você quer algo, você tem que acordar naquele horário, perseguir o seu objetivo e ter uma postura diferente. Tem uma máxima da administração que fala o seguinte: não adianta você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer algum resultado diferente na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Bom, vamos lá. O que diz o forjado? Como é que funciona um campeão? Ele é forjado para ser um campeão. Ninguém nasce um campeão. Ele pode até nascer com algo diferente, mas com certeza ele é forjado para se tornar uma pessoa diferenciada. Gente, quem está chegando, sejam bem-vindos. Estou chegando aí no meu Instagram. E eu quero começar lendo um texto em Hebreus 12, que fala algumas coisas sobre o campeão. Olha só. Hebreus 12, a partir do verso 1, diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé comece, é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. A primeira coisa que a gente já está vendo aqui, Jesus não deixou que a cruz, o que é a cruz? A dor, o medo, o desafio, fizesse com que ele desistisse. E agora, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que tudo vai ter um preço, que tudo vai ter grandes desafios. E é no momento do desespero que as pessoas se revelam. Você quer conhecer bem uma pessoa, acompanhe ela no momento de dificuldade dela. Um momento de desespero, ela vai se revelar. E é na grande tragédia que nós vemos quem de verdade são líderes. Quem são campeões, quem tem aquela marca, é no momento da tragédia. É exatamente no momento da escuridão que nós descobrimos o quê? A glória de Deus. Então,
Tem horas que nós vamos passar por momentos de tensão, de pressão, de escuridão, e aí a gente, nesse momento da escuridão, a gente consegue descobrir o quê? A glória de Deus sobre a nossa vida, o poder do Espírito de Deus em nós. Sabe, não adianta a gente querer pegar, oi, meu querido Rafael, Deus te abençoe. Gente, sejam bem-vindos, a gente está começando agora, mas fica aí, que hoje a palavra está bem gostosa, e eu vou mostrar um produto para vocês também, hoje vai ser bem legal. Então, e não adianta a gente tentar pegar atalhos na nossa vida. Para forjar campeão, a gente não tem que pegar atalho. O atalho de encurtar caminho não é o caminho da solução. Nós temos que voltar na estrada, sabe? Aquela estrada que a gente vê que tem dificuldades, vê que tem desafios, vê que tem gigantes. E caminhar, porque é uma estrada com fundamentos. Na nossa vida, a solidez de valores, ela é muito importante, sabe, para as nossas vitórias. A gente tem que entender que os valores vão fazer parte da vitória, porque tanto estas como as derrotas, elas são provisórias na nossa vida. Isso nada é diferente. O que é firme, o que não muda, são os valores. Então, assim, na realidade, a gente muitas vezes fica assim, fugindo de algumas coisas para dar jeitinho aqui e ali, encurtar caminho. Mas quando a pessoa tem a palavra no coração, ela supera as perdas e obtém grandes, imensas conquistas na vida. Então, a solidez dos fundamentos, não importa se você está ganhando, se você está perdendo, porque na realidade, isso aí é o quê? Esse momento é o quê? São provisórios. O que não pode ser provisório realmente são os fundamentos, aquela solidez dentro de você, dos seus valores. E os campeões na vida, que hoje a gente está falando sobre isso, sobre forjar os campeões estão o quê, gente? Estão numa disputa, né? A gente está numa disputa na vida, né? É ou não é? A gente está o tempo todo disputando. Gente, queria aproveitar que vocês estão entrando aí. Vocês já conhecem o Viper? O energético mais gostoso. Antes eu estava fazendo a nossa live com o quê? Com cafezinho. Agora eu estou fazendo a live com Viper. Então, se você ainda não experimentou, viu? Vou te falar, é o energético do bem, a cobrinha do bem, viu? E aí o que acontece? Tudo na vida é o quê? São desafios. A gente está sempre competindo com alguma coisa. A gente sempre está buscando o quê? Alcançar alguma coisa. A gente tem que estar sempre em algum desafio. E o que a gente precisa? Entender que aqueles que vencem, eles têm alguns hábitos especiais que fazem que seu brilho nunca apague. Pode ser no momento da perda, porque a gente não ganha o tempo todo. A gente tem um momento da perda. A Kátia, você vai experimentar, minha amiga. É gostoso a beça. Vamos ver, eu quero falar com vocês sobre algumas características. Gente, olha que bacana. Os campeões, no meio da tempestade sabem manter a motivação. Gente, isso é tão tremendo. Saber manter a motivação. Só as pessoas motivadas é que continuam comprometidas. Sabe, não tem a ilusão que as coisas vão se resolver sem o seu comprometimento. Muitas vezes a gente está numa jornada, a gente começa um projeto, fica super animado com o projeto, vai embora e tal, tá super animado aí com o projeto. Aí, de repente, você está comprometido, você está fazendo tudo, você está envolvido com tudo. Aí, o que acontece? Você deixa de ficar motivado. Aí, automaticamente, você deixa de quê? De estar comprometido. Você tem que estar comprometido o tempo todo para que a situação, para que a coisa ande, para que o projeto aconteça. Quantos projetos nós já ouvimos falar de histórias, né? Por exemplo, a história da lâmpada. Todo mundo já conhece essa história de lâmpada. Foram quase 1000 tentativas para que a lâmpada, a luz, fosse descoberta em lâmpada do jeito que é. Poxa, será que eu e você íamos aguentar 200 tentativas? 50, 10, 20? Então, assim, nós precisamos continuar motivados. Tem a história do Viktor Frankl,
que é um médico austríaco, que ele viveu os horrores do Holocausto e ele foi torturado nos campos, né, de concentração. E aí ele observou que as pessoas que mantinham um moral elevado, mesmo naquelas condições bem humilhantes, o que acontece? Ainda que fosse comer os restos bolorentos daquela comida, ele tinha uma sobrevivência maior. Ele conseguia sobreviver melhor a tudo aquilo. E eles comiam aquela refeição como se fosse uma refeição maravilhosa. Por quê? Porque eles estavam comprometidos a quê, gente? A sobreviver. A que você está comprometido? Eu te pergunto, você está comprometido com o quê? Por isso que eu sou muito cuidadosa com essa questão de notícias. Muitas vezes a gente tem um foco, tem um objetivo, mas a gente escuta tanta coisa que nos desanima que a gente perde o foco do nosso comprometimento. Qual que é o nosso comprometimento? Eles estavam aqui comprometidos a sobreviverem. Sabe, os campeões sabem que tem que fazer o certo, mesmo quando os outros não se comportam de forma assertiva. Olha o que diz Lucas. Lucas 23 diz o seguinte, do verso 35, diz aqui. O povo ficou olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele, ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Queridos, ninguém precisa estar olhando para você fazer o que é certo. Jesus passou por situações tenebrosas, mas ele continuou fazendo o que era certo. Quando isso? Lucas 23, 35. Então, a gente, independente do que os outros estão fazendo conosco, independente do que as pessoas estão falando de nós, os nossos olhos e o nosso foco tem que continuar sendo sempre correto. Sabe, a gente não pode nos deixar levar pelo que as pessoas falam. Aí porque os outros estão falando, a gente vai falar. Ou então porque falaram tal coisa de nós, a gente vai introjectar aquilo e aquilo vai acabar com a nossa vida. Não pode ser assim. Então, é o seguinte, os campeões, outra característica dos campeões. Os campeões estão sempre preparados e se aperfeiçoando. Gente, essa é forte. Sabe o que é sorte? Vou dizer para vocês o que é sorte. A gente, muitas vezes, acha assim, fulano teve sorte, só para com isso, gente. Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. E azar é exatamente quando a oportunidade te pega despreparado. Olha, não tem essa história de, eu tô tendo sorte, o fulano teve sorte, ele tá lá porque ele teve sorte. Não, ele estava preparado. Então, talento, vocação, amor e desejo não é suficiente para fazer o seu projeto dar certo. Não é. Você tem que ir além, você precisa se preparar. Você tem foco, campeão. As pessoas que se destacam, elas sempre têm um objetivo. Elas sempre têm um foco. Eu falei do Arnold Schwarzenegger na última semana. Ele tinha alguns focos na vida. Olha aí, o Rafael está dizendo assim, se eu me preocupasse com as críticas de quem não torce por mim, estaria depressivo. Gente, aprende uma coisa, eu aprendi isso. Aquele que fala mal de mim, vai falar, eu estando bem, eu estando ruim. Não adianta a índole dele, ele já tem isso dentro dele, ele já tem uma resistência. Então, eu não estou nem aí com aqueles que falam mal, infelizmente a vida continua, ela não pode parar e a gente tem que continuar. Então, o que acontece? Eu falei do Arnold Schwarzenegger, ele estabeleceu ele estabeleceu umas... Gente, eu tô tomando logo de manhã meu energético, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. A noite não foi fácil com o meu gatinho, meu Benjamin. Ele realmente me deixou hoje acordadinho. Então, eu substituí o café pelo meu Viperzinho e eu tô indo bem a beça. Bom, gente, o que acontece?
a gente muitas vezes fica pensando, poxa, como é que fulano teve aquela oportunidade e eu não tive? Por que que fulano tá lá naquela posição e eu não tive? Sorte bate na porta, te pegar preparado. A oportunidade te pegou preparado. Então, não adianta você falar, eu tenho desejo, tenho. Arnold Schwarzenegger, ele estabeleceu 3 objetivos na vida dele e focou, trabalhou em cima dos 3 focos. E ele alcançou, e eram coisas muito grandes. Então, assim, a gente precisa entender que não basta a gente querer uma coisa. A gente precisa ter uma preparação adequada para o nosso objetivo. Quanto maior é o nosso sonho, maior tem que ser a nossa preparação. Você já parou para avaliar o tamanho do seu sonho? O que está dentro de você? O que você precisa? O que você quer? O que foi gerado, sabe? Você está mantendo a sua concentração mesmo quando os resultados são negativos? Você continua concentrado? Você continua focado? Você continua criando objetivos, olhando para o futuro e não para as derrotas? Porque derrota, gente, é provisória. A gente não pode deixar que derrota abale a nossa fé, pelo amor de Deus. Derrota faz parte. Derrota faz parte. A gente precisa, muitas vezes, passar por processos pedagógicos na nossa vida. Eu já passei por muitos processos pedagógicos. E eu falo para vocês, me deu uma maturidade, um crescimento, uma forma de olhar a vida muito diferente, sabe? As crises, elas fazem parte da nossa vida. Mas a nossa atitude diante dessas crises determina que tipo de pessoa nós somos. Eu passei... vira e mexe eu compartilho alguma experiência minha. Eu gosto de falar sobre testemunhos, mas eu acho que é muito forte quando a gente fala daquilo que nós vivemos, né? E hoje de manhã eu fui abordada pela minha secretária falando assim, pastora, você acha que fulana, uma pessoa que está muito na mídia aí, cometeu aquelas coisas que estão falando? Eu falei, eu não sei. Mas eu sei que é muito difícil quando as pessoas nos falam que nós fizemos, fala que nós estivemos... Gente, nosso querido Apóstolo Fábio está com a gente online. Seja bem-vinda, bem-vindo, apóstolo. Então, assim, muitas vezes a gente passa por processos pedagógicos e a gente, de vez pegar... Bom é quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente não precise passar por aqueles erros. A gente não precisa passar por aqueles erros, mas a gente passa pelos erros que os outros passaram. E ela me perguntou, você acha que isso aconteceu? Eu falei, eu não sei. Eu não consigo acreditar nisso, mas eu sei que é um processo pedagógico na vida dessa pessoa. Então, se a gente entender que o campeão, ele passa por processos pedagógicos, ele passa por situações difíceis na vida dele, e é aquele momento que vai, o quê? Fazer, ou ele olhar para a derrota e ficar lá, sucumbido naquele buraco, ou ele vai olhar para cima e falar assim, isso aqui foi uma experiência na minha vida, eu entendi que o meu foco, o meu objetivo, ele se mantém, eu tenho que continuar olhando para o futuro, eu tenho que lembrar que crise e perdas fazem parte da vida, mas não quer dizer o final da nossa estratégia. Então, assim, o campeão, ele tem que entender que a sorte, sim, ele precisa se preparar o tempo todo, se aperfeiçoar, e a sorte é quando a oportunidade o pega preparado. Pegou ele preparado, passou a sorte, a oportunidade passou ali por ele e ele pegou. E a gente entender que nesse processo, nesse caminhar, nesse olhar aí de uma meta que você tem, que nem eu falei do Schwarzenegger, ele queria o quê? Quais eram as metas dele? Ser o Mr. Mundo, aquele cara fortão, né? Ele queria ser governador nos Estados Unidos e queria se tornar um cidadão americano. O que ele fez? Nesse processo todo, ele, trabalhou, malhou, preparou o organismo, preparou os relacionamentos, casou com a filha do Kennedy, JF Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Ele manteve o foco daquilo que ele queria, ele frequentou os ambientes certos, ele se relacionou com as pessoas certas, e aí é a hora que a gente vê o quê? Que a oportunidade está alcançando. A oportunidade veio no momento que ele estava preparado. Então, ele alcançou os objetivos. Então, precisamos preparar e entender que as crises, as perdas, as pedras nesse caminho
fazem parte porque a gente não ganha o tempo todo, infelizmente. Bom seria se a gente ganhasse o tempo todo. Bom, 3. Os campeões fazem o que é correto mesmo que ninguém veja. Gente, isso aqui é muito forte, sabe? A conduta dos outros não serve de padrão para você. Não pense que no seu trabalho, porque todo mundo se comporta mal sob alguns aspectos, você não tem que ficar fazendo sempre a mesma coisa, sabe? A conduta dos outros não serve de padrão para você. Ou você é diferente, é muito difícil lidar. Eu sou gestora de gente há muito tempo, né? Tanto na vida privada quanto na vida pública, eu sempre fui administradora. E as pessoas que mais cresceram, que eu observei, foram aquelas que tinham a conduta leal o tempo todo. Na minha frente, ou então eu ouvia falar da conduta dela, através de terceiros. Eu sempre via a disposição de estar lá, a disposição de não ficar presa a horários, a robozinho. Então, assim, você ter a atitude correta, independente daqueles que estão vendo, isso é muito importante. A Bíblia, ela fala, tem um versículo que fala assim: sirva ao seu chefe como quem serve a Deus. Quando você serve a Deus, Ele está te vendo o tempo todo em todos os lugares. Então, se você entender que a sua postura tem que ser uma postura verdadeira, intensa, diante das pessoas que estão vendo e no oculto, você já vai ter um hábito, independente de ter alguém monitorando o seu trabalho, você já vai ter um hábito de fazer o que é certo. Você vai ter uma disciplina, sabe, de ser diferente em tudo aquilo. Você vai bater oportunidade na sua porta, sabe o que vai acontecer? O chefe vai olhar e falar assim: puxa vida, a Isabelle, ó, que tá aí, a Natália, elas são diferentes. O tempo todo que eu preciso delas, elas estão disponíveis. Elas não têm resistência. Elas não estão só preocupadas que... não, já vou receber meu salário de qualquer jeito, eu não preciso fazer a mais. Não. Vai bater uma oportunidade, vão lembrar de vocês. É assim que funciona. Por quê? Porque independente das pessoas estarem vendo, vocês estão fazendo. Independente das pessoas, é aquelas que, chefe, precisa que fique mais tempo, eu vou ficar. Não se preocupa não, eu tô aqui para te ajudar, eu sou um braço ajudador. Todo mundo precisa escutar isso. Recebe mesmo, Isabelle? Bom, olha aí, a Dani tá falando o seguinte: se eu revido um mau comportamento com outro mau comportamento, o que me difere dessa pessoa? É isso aí. Nada, né? Temos que manter a boa conduta, as boas ações, e por mais difícil que seja. Exatamente. Mesmo porque, Dani, isso é um texto bíblico. Isso aí que você está falando diz o seguinte, que você tem que ser sal. Você não pode ser insípido. A Bíblia fala que se nós formos sal sem sabor, nós só servimos para sermos jogados fora. Nós precisamos ser sal saborosos. Nós precisamos ser aquele que diferencia. Nós, no ambiente que nós tivermos de trabalho, no ambiente de conquista, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: eu quero fulana na minha equipe, eu quero ciclano junto comigo. Por quê? Porque é bom, porque é diferente. Não pense você que você é igual a todo mundo porque tá na moda. Tá na moda, você não vai se diferenciar de ninguém, você não vai chamar atenção, você não vai alcançar mais. Por quê? Porque você tá na linha de produção. E não é isso, a Bíblia não nos chamou para isso. A Bíblia nos chamou para a gente fazer as coisas corretas, independente daqueles que estão nos olhando. A Bíblia nos chamou para sermos sal, para salgarmos. Não é porque todo mundo fala palavrão do seu trabalho que você vai falar, mesmo porque é muito vulgar. Não é porque todo mundo age de forma errada, com um monte de coisa que você sabe. Não, todo mundo faz, isso aqui é normal, é muito comum aqui. Negativo. Outra coisa, os campeões fundamentam-se na fé. Isso é muito importante.
fé nos leva a ter valores, nos leva a ter conduta. E a fé é o melhor alimento dos campeões. É o melhor. Sabe, ter fé ter fé é acreditar na vida, mesmo quando tudo é adverso. Gente, imagina, olha que situação. Ter fé é acreditar na capacidade, mesmo na sua capacidade, mesmo que você tenha vivido várias derrotas. É você falar, não, eu sou capaz. Sabe, ter fé te anima, te motiva, do qual te mantém comprometido, porque você precisa estar animado para você se manter comprometido com qualquer projeto que seja. E ter fé é fazer o seu sonho acontecer, mesmo quando todas as pessoas ao seu redor não acreditam nada, nem um centavo no seu sonho, não acreditam nem um centavo em você, mas ter fé é fazer o seu sonho acontecer, mesmo quando todas as pessoas pensam isso de você. É aquilo, com o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Deus pensa a seu respeito. A Dani colocou aqui, coloca o pé que Deus coloca o chão. Fantástico, Dani. É isso mesmo, e eu já falei sobre isso numa live. Não importa ter fé, você tem que acreditar em você, naquilo que Deus te capacitou. Ninguém nasce sem que seja um campeão. Vocês sabem a briga, né, dos espermatozoides junto no útero para alcançar, né, o foco ali para fecundar. São milhões que são lançados. Já é uma vitória. A concepção humana já é uma vitória. Nenhum de nós nascemos sem um objetivo, sem um propósito. Quando você passar, eu quero falar uma coisa para você. Obrigada, Isabelle, obrigada. Eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. E eu faço muito esse exercício. Muitas vezes, sabe, quando a gente está passando na rua, andando na rua e a gente olha uma pessoa, um mendigo, uma pessoa largada, uma pessoa suja, sofrida ali, um cara usuário de drogas, você olha nos sinais, está pedindo dinheiro, aquela coisa toda. Eu quero te falar uma coisa, não esquece que essa pessoa que você está olhando, muitas vezes com medo, fechando o vidro do seu carro para não ter contato com ela, Deus fez ela com um propósito, ela tem um propósito na vida dela. Ela tem um propósito na vida dela. Não se engane. Ela está naquelas condições porque ela perdeu o foco. Porque ela deixou a fé ser abalada. Porque ela esqueceu de firmar nos objetivos e continuar, sabe, guerreando na vida, porque a vida realmente é um mundo de situações que a gente vai enfrentando todos os dias, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Tem horas que nós estamos cansados de tantas lutas que nós vivemos. Mas aquela pessoa, assim como você, assim como o presidente do Brasil, assim como as pessoas mais poderosas do mundo, todas nascemos com um propósito, com um objetivo. A diferença é quando a oportunidade pegou as pessoas preparadas. A diferença é que o campeão, ele se fundamenta na fé. Por quê? Porque aquele que está na jornada da vida sabe que vão ter momentos de quê? De perda. Vão ter momentos de perda. As perdas vão acontecer. E aí, se você está firmado na fé, você consegue superar aquele momento, continuar olhando, falando, não deu certo agora, mas vai dar certo. Vai dar certo, eu vou continuar. Vai dar certo, Deus tem um propósito nisso. Gente, tem coisas que assim, eu tenho tanta convicção que Deus tem propósito, que mesmo quando os outros querem criticar ou não querem acreditar, gente, mesmo quando isso acontece, eu tenho tanta certeza que Deus está do meu lado, eu tenho tanta certeza no propósito, que mesmo nos momentos de maior angústia, eu continuo focada. Eu continuo caminhando. Por isso que a Isabelle falou assim, você é uma inspiração de fé. Na realidade, enquanto muitas pessoas estão desistindo, eu estou o quê? Eu estou olhando lá para frente e as pessoas podem estar do meu lado, não acreditando em mim, não acreditando naquele propósito da minha vida, mas eu sei o que Deus falou comigo. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem os nossos objetivos, a nossa vida focada
fundamentada na fé, pode vir a adversidade que for. Não adianta. Você está sendo forjada para vencer. Forjado para vencer. Então, a fé sempre vai ser o melhor alimento dos campeões. E, gente, para dar um gás no campeão, você já sabe, né? Estou fazendo meu jabazinho hoje. Todo mundo precisa de um jabazinho, gente. Todo mundo. E é assim, e hoje eu quero assim reforçar com vocês o quê? Os campeões passam por tempestade. Você sabia disso? Campeões passam por tempestade. Então, o que acontece? Você precisa estar motivado diante dessa tempestade. A tempestade, você é proibido de desistir diante da tempestade. Se você pegar as maiores biografias de vitória do mundo, você vai... O pessoal tá gostando do meu jabazinho. Vocês têm que tomar meu jabazinho. Obrigada. Vocês têm que tomar meu jabazinho, que vocês vão ver. Eu sempre faço as minhas lives tomando um cafezinho. Mas hoje eu tenho que contar para vocês. Essa noite, meu gatinho Benjamin resolveu, assim, fazer muitas serenatas durante a madrugada. Umas 3 ou 4. Então, para eu trabalhar, assim, a todo vapor... Eu trabalho motivada. Bom, vamos lá. Então, assim, só recapitulando, só as pessoas motivadas, elas continuam comprometidas. A partir do momento que você perdeu o ânimo, que você perdeu a motivação, você abandona o projeto. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é impossível. É impossível de você conseguir, sabe? É isso aí, Fran. Prova mesmo, o energético mais saboroso do mundo. Então, é o seguinte, a motivação, ela é o quê? Ela é aquele oxigênio, é aquilo que te dá gás para você se manter comprometido com o seu alvo. Você precisa estar comprometido com o seu alvo. Você precisa estar comprometido com aquele objetivo que você tem. Então, você precisa o quê? Tá lá, por exemplo, eu vou falar uma experiência negativa minha, tá, gente? Porque parece que a gente só tem experiência positiva, não é bem assim. Mas eu já tô caindo aqui a minha ficha que eu tenho que retomar. Eu sempre tive paixão por saxofone. Sempre tive, desde criança, sempre tive. E aí, eu cheguei, quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer aulas, quando eu era bem mais novinha. Só que eu não tinha o instrumento era muito caro, eu parei. Aí passou um tempo, muitos anos depois, o Gilmar, o nosso professor de música, que é uma pessoa fantástica, que eu amo muito aqui da igreja, que cuida das crianças, musicalidade, professor de vários instrumentos. O que ele fez? Ele me pegou um dia e falou assim, pastor, eu vou lá para sua casa te treinar, você vai voltar a tocar. Eu falei assim, não, Gilmar, não tem jeito não. Eu falei, nem o instrumento eu não tenho. Ele, você vai, Amanda, você vai voltar a tocar. Você vai tocar. Eu falei, tá bom. Aí eu achei que ele tava de conversa, né? Gente, ele foi todos os dias. Eu tava, né, nessa época eu tava, como é que chama? Depois que tem filho, gente, esqueci, meu Deus do céu. Resguarda, obrigada, Gabriel. A memória aqui faltando. Eu tava de resguarda. Ele ia todos os dias lá pra casa, gente, todos os dias. Muitas vezes eu tinha ido em algum lugar, eu voltava, ele tava lá no sofá me esperando. E ele, olha, pastora, vamos treinar. E começamos a treinar e realmente deu certo. Deu certo, eu fui pegando, eu fui crescendo, Mas assim, todos os dias eu me motivava em ver ele tão motivado. E aí ele falou, olha, você vai tocar no espetáculo comigo. Obrigada, Fran. Você vai tocar no espetáculo da igreja comigo? Eu falei, não, aí é demais. Ele, não, vai. Vamos treinar aqui, vamos treinar. E a gente treinava todos os dias. Gente, como foi fantástico. Eu tive essa experiência. Eu toquei no espetáculo de Natal, junto com eles. Foi para mim, assim, algo que virou uma chave na minha vida. Foi algo que me despertou demais. Só que aí depois eu desanimei.
Por quê? Porque eu tinha uma motivação, que era ele, todo dia. E eu voltei para uma vida corrida de trabalho e eu não tinha mais como ficar treinando todo dia. Então, naquele momento, quando eu perdi a motivação, eu perdi o comprometimento e eu parei de tocar. Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ganhei um saxofone nesse último aniversário da minha mãe. Então agora eu estou sendo desafiada a treinar de novo com o meu instrumento, porque na época eu dependia do instrumento dele, né? Então assim, a nossa motivação, a gente precisa estar motivado o tempo todo. Para o quê? Para a gente continuar comprometido. Rafael, eu nunca fui do MFW, tá, Rafael? Não confunde as coisas, não. Isso aí é para vocês que arrebentam. Sabe, os campeões, lembrando, sempre fazem certo, tem um comportamento contínuo, constante de fazer as coisas certas. Ele é disciplinado, mesmo quando todos se comportam de forma errada, de forma diferente, ele sempre vai se comportar de forma certa. Isso é uma característica do campeão. A outra coisa, os campeões estão sempre preparados, se aperfeiçoando. Olha, o Gilmar é um dos músicos mais completos que eu conheço, mas ele tá o quê? O tempo todo treinando, tocando, treinando os outros, né? Então, assim, ele não para. E o que acontece? Muitas vezes nós queremos grandes coisas na nossa vida, almejamos, mas nós não nos preparamos para aquilo. Nós precisamos nos preparar. E vou falar uma coisa, tem um aspecto que muitas vezes a gente leva muito para a questão estética, mas as nossas atividades físicas, elas nos dão o quê? Disposição para até mesmo para trabalhar, não é só o físico. Muitas vezes a gente pensa assim, fulano é malhador. Não. Você tem que se disciplinar em todas as áreas da sua vida, inclusive sobre a sua saúde. Inclusive, porque vai bater uma oportunidade de grandes projetos na sua vida que vão exigir muito de você, muitas vezes poucas horas de sono. E você tem que estar preparado em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, gente, lembrando, oportunidade sorte é quando a oportunidade te pega preparado. E azar é quando a oportunidade bate, toque na sua porta e você está despreparado. Então não fica aí com inveja de quem está se dando super bem, porque a oportunidade bateu na porta dele. Você tem que acordar, porque muitas vezes você tem talento, você tem desejo, você tem paixão por certas coisas, mas você não... O que você faz? Nada por aquilo. Então, realmente não vai ser o suficiente para o seu projeto dar certo. Para o seu projeto dar certo, você precisa sim se preparar, correr atrás. É aquela velha história. Quanto maior o seu sonho, maior vai exigir de você o preparo, né, a sua resistência e tudo. E você tem que manter a sua concentração mesmo quando alguma coisa dá errado. Olha, alguém me apresenta um grande campeão aí que nunca passou por derrota. Eu realmente não consigo me lembrar de alguém que nunca passou por derrota. Bom dia. Eu tenho certeza que todo mundo que precisa, que tem aí um foco muito grande e que hoje é destacado em alguma área, ele passou em alguns momentos por grandes derrotas, isso faz parte, sabe? Crises fazem parte da vida e a sua atitude diante dessas crises realmente vai determinar que tipo de pessoa você é. E porque isso vai acontecer. A outra coisa que eu falei é que os campeões fazem o que é correto mesmo que ninguém veja, né? Suas atitudes forjam o seu caráter e determinam os seus relacionamentos, né? Então, assim, a gente precisa entender que as nossas atitudes, elas forjam o nosso caráter e determinam os nossos relacionamentos. Eu estava até falando da minha secretária de manhã que estava falando, né, das experiências que ela teve de ser acusada de situações da qual ela era inocente. Como ela teve que reagir sobre tudo aquilo? Que a gente estava falando de uma pessoa que tem sido bem acusada atualmente e a gente estava falando, poxa, será que foi verdade ou não? Eu falei, não sei, eu sei que a atitude dela vai fazer toda a diferença nesse momento. Então, assim,
Não importa se as pessoas estão falando bem ou mal de você, não importa. O que importa é quem você é. Quem você é? Você já se parou para se perguntar quem você é? Como é que você está dentro de si? Como é que é seu caráter? Quando você, sozinho, você para se avaliar quem você é. Fazer uma autoanálise. Isso é importante. É importante. Outra coisa, falamos aqui, que a conduta dos outros não é padrão para você. Não importa se está todo mundo aí, entendeu? Fazendo um monte de besteira, porque é comum que se faça. Você não é todo mundo. Você não precisa parecer que está numa linha de produção. Toda pessoa bem-sucedida na vida, ela se destaca. Ela não é igual. Ela tem comportamento, conduta diferente. Então, se fulano faz tudo errado, porque é comum na sociedade, você não tem que fazer. Isso você não tem que ter essa pecha. Você tem que ter uma pecha de quê? De um campeão fundamentado na fé. Por quê? Porque a fé é alimento de vitória. A fé é o melhor alimento dos campeões. Por quê? A fé te motiva, a fé te faz ir pelos caminhos mais corretos, embora muitas vezes sejam mais difíceis. A fé, ela supera as situações quando tudo está adverso. A fé faz você acreditar na sua capacidade, mesmo quando você teve alguma perda. A fé te conecta aos propósitos de Deus, que é uma das coisas mais importantes que tem. Gente, tem um texto que fala o seguinte: não recalcitre contra os aguilhões de Deus. O que quer dizer isso? Não fique insistindo com aquilo que Deus não quer para você. Não adianta você insistir com coisas que Deus não tem propósito para você, porque com certeza você não vai ser bem sucedido. Tem como ir contra Deus, gente? Me responde vocês. Vou esperar a resposta de vocês. Tem como você saber mais que Deus? Tem como você amar alguém ou a si mesmo mais do que Deus te ama? Tem como? Não tem como. Sabe, não tem. É como Deus tem um caminho para a gente trilhar, a gente fica insistindo em recalcitrar, né? Recalcitrar é... Vocês sabem o que é recalcitrar? Eu vou explicar o que é recalcitrar. Quando o boi está entrando naquela valazinha, aquele corredorzinho bem apertadinho para vacinar, né? Para vacinar, que eles colocam um gado, né? Naquele corredorzinho. E aí ele não quer passar por aquilo, tem uns negócios de ferro, tipo uns aguilhões, que é recalcitrar, é resistir ao caminho que ele tem que ir. Então ele quer voltar, aí ele fica recalcitrando contra aqueles aguilhões de ferro, uns aguilhões de ferro assim que faz ele andar para frente, né? E aí ele não quer andar para frente, aí ele para, ele quer dar ré, ele não quer... Aí tem uns aguilhões que ficam cutucando ele para que ele ande para frente. Então assim, não adianta recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Deus tem um caminho para nós. E esse caminho é o caminho que nós temos que perseguir. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Você, por mais que você seja uma pessoa assim... bem intencionada, você nunca vai ter um propósito para a sua vida melhor do que o propósito que Deus tem para a sua vida. Você nunca vai alcançar na sua vida o que você pode alcançar se Deus estiver na frente, se Ele for o grande projetista do seu sonho, se Ele for aquele grande patrocinador do seu sonho. Se Deus for o patrocinador do seu sonho, você vai conseguir, com certeza, chegar onde você precisa chegar. Então, assim, fundamentar. As pessoas bem-sucedidas, elas se fundamentam na fé. Porque elas fazem os propósitos com Deus. Elas param e falam: Deus, olha, eu estou querendo isso. Estou querendo ir por esse caminho. O Senhor está nisso. Eu vou ser bem-sucedido nisso. Sabe, quando nós temos o ok de Deus, a chancela de Deus. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor, eles destilam mel e fartura. Gente, é tão forte quando a gente fala isso. Eu sempre, muitas vezes, quando eu estou orando, eu falo: Deus, eu quero encontrar os teus caminhos que destilam mel e fartura. O que quer dizer isso? Os caminhos de Deus destilarem as pegadas do Senhor,
As pegadas do Senhor destilam mel e fartura. O que é destilar mel e fartura nas pegadas do Senhor? É prosperidade, fartura. Mel são coisas prazerosas, que dão paz, que dão alegria. Então, a nossa vida tem que ter um objetivo muito claro. O nosso coração tem que ter um objetivo muito claro de perseguir os propósitos de Deus. Todos nós, é como eu falei, até aquele mendigo na rua, aquele usuário de drogas que está ali largado, todos eles têm um grande propósito na vida deles. Todos eles têm um grande propósito na vida deles. Deus não fez nenhum de nós sem que tivéssemos um objetivo. Mas há aqueles que vencem, que perseguem o caminho do Senhor e são bem-sucedidos, se preparam, estudam, se esforçam, superam as dores, superam as perdas, superam os desafios e continuam. E há aqueles que sucumbem no meio do caminho e desistem. E eu considero que essas pessoas que estão mais maltratadas pela vida foram as pessoas que desistiram de se tornarem campeões, de serem bem-sucedidos. Eles desistiram de serem felizes. Eles desistiram de viver uma vida decente. E quando a gente olhar para essas pessoas, eu quero que você olhe com esse olhar. Não de desprezo, mas com o olhar de uma pessoa que desistiu e precisa voltar ao caminho. E você fazer uma autoavaliação de você mesmo. Você quer ser bem-sucedido, você anseia por ser bem-sucedido. Sabe, seu coração queima por vencer, e é isso que Deus tem para você, são vitórias, isso que Deus quer para você, que você seja bem-sucedido mesmo, esse é o propósito. Mas você tem que entender que você tem que trilhar caminhos que o levem para esse sucesso. E quais são esses caminhos? São os caminhos do esforço, é o caminho da fé, é o caminho de não cair numa vala comum, é o caminho de você estar preparado, de você não ficar preocupado com o que as pessoas falam, é o caminho de superar as perdas. Esse é o caminho, porque os seus negócios, o seu trabalho, o seu ministério, os seus relacionamentos, eles vão ser bem-sucedidos diante disso. Bom, gente, foi uma alegria tão grande estar com vocês hoje. Eu quero, assim, agradecer vocês estarem me acompanhando. Quinta-feira que vem, eu vou estar trazendo uma nova palavra. Deus colocou no meu coração fazer essa série de vida profissional à luz da Bíblia. Sabe, da gente ter oportunidade de entender que a gente não está no momento de perdas, de pandemia, de destruição. Quero dizer, vocês que estão agarrados aí, ó, não fica em casa, eu quero te dizer, não é para ficar mais em casa, tá? Chega, tá? Chega, vida, respira, vamos continuar a vida, pelo amor de Jesus, tá bom? Bom, vamos orar? Quero fazer uma oração rápida, porque eu tô com 4 minutos só. Nós estamos encerrando, só tem mais 4 minutinhos. E lembrando, ó, na hora do superar limites, toma um energético gostoso, né? Não adianta tomar um trem ruim, né? Vamos orar. Pai querido, amado nosso, te agradecemos, ó Pai. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor Deus fez. Obrigado porque estamos vivos. Estamos aqui, Pai, aptos a escutar a Tua palavra com energia e prontos para viver os Teus propósitos. Senhor, faça de nós campeões, Deus. Faça-nos superar nossos limites, ó Deus. Deus, nos ajude a ter prazer na vida, prazer nas coisas que fazemos. Nos ajuda a ter motivação e ânimo, Senhor. Visita cada um dos que estão me acompanhando agora, dos que vão assistir essa palavra depois. Fortalece seus corações e ajude-os a encontrar o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. A gente tem um trabalho social bem intenso aqui na igreja e a gente está precisando de cesta. Então, se você puder fazer umas doações de cestas básicas, manda pra gente aqui no Ministério da Fé, aqui em Taguatinga ou na Asa Norte, sabe? A gente precisa mesmo de atender algumas famílias que hoje estão em situação mais vulnerável do que nunca. Então, de repente, você conhece alguém que tem um coração aberto para isso,
ou você pode também, nos ajude nesse grande desafio, tá bom? Gente, maravilhoso estar com vocês. Até quinta-feira que vem, um beijo grande no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau. A cada dia tem mais gente ouvindo.